E aí, professor, gravando. Boa tarde a todas e todos. Hoje é 4 de julho de 2024. Estamos dando início à nossa primeira reunião extraordinária da CIDF. Começo aqui pela justificativa ou justificativas de ausência, a do professor Márcio Torsona da FCA. Chegou para mim só essa, Ademir. Teve alguma mais? Só essa, professor. Só essa. É Então, a isso. ausência do professor Márcio. É, lembrando que hoje é uma sessão extraordinária, né? Não temos expediente. O Nós vamos iniciar aí com a apresentação do relatório final da progressão Carreira PAEP 2024. A apresentação vai caber aí ao professor Rodrigo Lana, que presidiu inclusive o comitê de acompanhamento da progressão, e depois a gente entra na ordem do dia. Mas eu já queria aproveitar, até mesmo antes aí da apresentação, fazer um agradecimento a vários dos atores que permitiram que a gente chegasse hoje quase assim, no final do nosso processo de progressão. Faltando aí basicamente depois aqui da aprovação, a reunião, né, a homologação das progressões na CAD, que seria 13 de agosto. Giovana, me corrija aí se eu tiver com os cronogramas errados. 13 de agosto, e aí depois já vamos para a fase realmente final, que é o pagamento em setembro, né? Então, no meu item aqui, no meu cronograma, eu fui ticando um por um, ó, foram 44, é isso? Então já estamos aí bem realmente no final, né? Que bom, chegamos aqui. Mas começaria agradecendo aí pela própria DGRH, Everaldo Cidinha, pelo trabalho maravilhoso aí da equipe, Giovana, Cris e todo mundo envolvido aí da DGRH nesse processo de progressão. Queria também ao comitê de acompanhamento, né, que teve também esse trabalho ao longo de todo o processo. Eu imagino que o Lana vai dizer, mas eu também faço questão aqui, o Bruno do IB, o Caio da EPLAN, a Cristiane aí da DGRH, o Denis do CAISM, o Lucas da DGA, a Mariela da FCA, o Ronaldo do HC e a Veridiana aqui da PRDU. A todos o comitê, nossos profundos agradecimentos por esse trabalho. Queria agradecer a todas as comissões de avaliação, que também tem um trabalho bastante delicado e difícil dentro desse processo, sobre quem recai geralmente as maiores críticas, algumas justas, outras tantas injustas, realmente cumprem um papel fundamental. Queria agradecer às congregações das unidades de ensino, pesquisa e extensão, às instâncias equivalentes, e todas as áreas de RH dos órgãos e unidades da universidade. Certamente esqueci alguma aqui, agradecimento, depois aí o pessoal me completa, tá? Mas sem esse grupo de atores, nós não conseguiríamos chegar a bom termo como chegamos aqui, né? O desafio de realmente realizar um processo de avaliação como esse é enorme. Nós temos muito do que nos orgulharmos de termos essas três rodadas agora dentro da gestão e já incluindo aí também a de 2019. Tivemos, acho que, avanços normativos, institucionais, bastante significativos. Isso confere ao processo complexo, abrangente como esse, muito segurança jurídica e eu acho que mais importante, com todas as dificuldades, eu acho que traz muita transparência e legitima todo esse processo. Tá? Acredito realmente que é uma grande conquista da carreira PAEP. Feito essa breve introdução, vou passar então para o Rodrigo fazer a apresentação do relatório e depois abrimos aí para a ordem do dia. Rodrigo, por favor. Bom, muito bem. Eu acho que está. Só um instante. Acho que vocês conseguem enxergar a apresentação? Sim. Vou Sim, ver, tá. Joia. Então, em primeiro lugar, novamente, eu queria agradecer todo o pessoal envolvido no processo, especialmente a, a, a equipe da DGRH, Giovanni e Cris por estar comandando tudo, toda a questão da progressão, a equipe que trabalha junto com
com a Giovana, com a Cris, Marcelo, Bruno, Isabel, Renato, que deu todo o suporte para esse comitê estar realizando os trabalhos. Agradeço também todo o pessoal do comitê, né? O professor Fernando já citou o nome de um por um, ele está aí na primeira slide, e também agradecer aos comitês anteriores, porque eu acredito que a gente chega nesse terceiro ano de processo de progressão, e foi um trabalho aos poucos, revendo o ano anterior e melhorando, sempre melhorando no ano vigente. Então, eu faço um agradecimento a todo o pessoal do comitê de acompanhamento e também do comitê de revisão, né, que sempre que existiu nesses 2 últimos anos. Bom, o objetivo aqui é apresentar os resultados que nós fomos observando ao longo desse semestre e do final do semestre passado em relação à progressão PAEP. Esse comitê ele foi instituído em novembro, na verdade, de 2023. Se vocês perceberem, o órgão de cada um dos membros ele é diverso, representa os diferentes setores e órgãos da universidade, e o objetivo foi acompanhar esses 6 processos, 6 etapas da progressão PAEP. São 57 comissões de avaliação e cada uma delas tem as respectivas congregações e instâncias. Esse comitê se reuniu fisicamente em 8 reuniões, emitiu 146 pareceres e 81 respostas aos recursos que a gente vai detalhar mais à frente. Importante ressaltar aqui que foram 8 reuniões, mas as conversas no grupo do WhatsApp ou as trocas de informação foi algo constante, né? Quase que diário, eu diria. Bom, a gente organizou essa apresentação conforme as etapas do processo, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai apresentar para vocês as etapas 1 e 2, o que aconteceu ali, e assim, e até chegar à etapa final dos contemplados. Então, a etapa 1 e 2, ela envolve a avaliação dos critérios, a inserção dos critérios de avaliação pela comissão de avaliação, e a inserção das informações das congregações e das instâncias equivalentes em relação à distribuição dos recursos financeiros entre as progressões horizontal e vertical, detalhando a forma como esses recursos seriam distribuídos. Tá? Nesse processo, diferente do ano passado, em que os recursos só ocorreram no final, especialmente no final, nessa etapa a gente já teve uma abertura de recurso, nós tivemos 2 recursos de 2 servidores e eles foram indeferidos, ou seja, o comitê apontou que as regras do processo foram cumpridas e que o processo poderia seguir adiante. Para vocês terem ideia, à medida que foram chegando as informações, tanto dos critérios de avaliação como dos critérios de distribuição dos recursos, o comitê ele automaticamente ele respondia dizendo se estava ok ou não. Tá? Isso tudo foi feito em sistema informatizado e aqui ressaltar o grande avanço que a gente teve nessa etapa foi basicamente todo o processo informatizado que deu um ganho de agilidade tremendo. Então, o primeiro parecer foram 57, aí 9 retornaram para algumas um aperfeiçoamento ou correção. Em relação aos critérios de distribuição, novamente 57 foram avaliados e 23 voltaram especialmente para correção. Tá? E aqui os ajustes recomendados pelo comitê foram diversos, especialmente baseado no fato de problemas na distribuição dos recursos. Tá? Então, o que é importante aqui ressaltar? Que esse acompanhamento
permitiu que a gente corrigisse alguns problemas já desde o início, né? Sendo que, especialmente há 2 anos atrás, quando chegava no final, isso provocava na reunião de agora, problemas de retirada de pauta. Então, a gente foi resolvendo esses problemas ao longo do processo. Bom, as etapas 5 e 6, elas envolvem aqui as inscrições. Foram 1.097 servidores inscritos, 41 na fundamental, 541 no médio e 515 no segmento superior. Nós tínhamos em análise a possibilidade, um potencial de 1.800 servidores que estariam aptos a se inscreverem no processo de progressão. E aí, no final do processo, a gente percebe aí que somente 1.097, uma taxa de 60%. Tá? Então, dos 1.820 aptos ao processo, 1.097 se inscreveram. Importante aqui ressaltar que desses 1.097, 38 eles estavam nos níveis 1A e 1B, nos níveis iniciais, e 42% no 2A. Tá? Em relação à progressão, se horizontal ou se vertical, a gente percebeu que nesse terceiro processo consecutivo, a ênfase maior foi para a progressão vertical, né, de 65%, e 35% aí na horizontal. Tá? Aqui a gente apresenta para vocês a distribuição nos diferentes segmentos. Tá? Perceba que em todos eles, aqui, especialmente no médio e superior, a ênfase maior foi na vertical. Bom, ainda na etapa 5 e 6, é importante aqui ressaltar que nesse processo a gente tinha uma nota mínima, e se o servidor não atingisse aquela nota mínima de igual a 6, ele não continuaria no processo. Então, nós tivemos aqui 1.097 inscritos, 1.034 aprovados, então aqui cerca de 60 servidores não passaram, digamos assim, para a segunda fase, né? E um total de contemplados com os recursos financeiros de 962. Então, na horizontal, se a gente for jogar uma lupa na progressão horizontal, foram 380 inscritos, 369 aprovados, então perceba que aqui boa parte tirou nota maior que 6, e 366 contemplados. Então, a taxa de contemplação na horizontal, cerca de 96%. Tá? Quando nós avaliamos a vertical, foram 717 inscritos, né, quase que o dobro. Né? 665 aprovados. Aqui a gente teve uma quantidade de servidores com nota menor que 6, dado que imagino aqui que não tinham complexidade suficiente para atingir o próximo nível da carreira. Aqui, especialmente, nós tivemos uma maior reprovação no médio vertical, tá? E 596 contemplados. Se eu olhar 596 frente a 717, eu tenho aqui 83% dos inscritos contemplados e 17% não contemplado. Tá? Então, a gente percebe uma alta taxa de contemplação, tanto na horizontal como na vertical. Falando um pouquinho mais da questão das contemplações, né, perceba que, olhando os diferentes níveis, fundamental, médio e superior, quando a gente avalia nesse primeiro momento aqui, é a razão contemplado inscrito e aqui a razão contemplado aprovado. Tá? Quando a gente analisa a relação contemplado aprovado, nós chegamos aqui a um percentual de aproximadamente 93%. Ou seja, daqueles que foram aprovados no processo, 93% foram aí contemplados com a progressão. Fazendo essa análise, contemplado frente aos aprovados, a gente percebe que no fundamental
basicamente a gente tem 100% de contemplação. No médio aqui, entre 90% a 95%, dependendo se horizontal ou vertical. E no superior, entre 87% quando a gente trabalha na vertical e 97% quando a gente trabalha na horizontal. Tá? Um outro dado importante aqui é que aproximadamente 40% dos contemplados ainda eles estavam nos segmentos iniciais da carreira, e os outros 43%, também a gente pode aproximar um pouquinho aí para 40%, eles estavam no 2A. Tá? Aqui eu diria que alta, uma parcela significativa desse pessoal é que teve também progressão em 2019. Bom, analisando aqui os dados por CSA-RH, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e também a minha fala nesse slide é um pouquinho, estando aqui dentro da PRDU, então a fala diante do que a gente conversou aqui, e também da minha participação no comitê. Com uma alteração da distribuição dos recursos esse ano, por um critério não só analisando o histórico dado de recurso para a CSA, mas também avaliando o custo total da progressão, né? Avaliando esses dois parâmetros, a gente percebe que nós tivemos esse ano uma contemplação mais homogênea entre as CSAs. Tá? Então a gente percebe que, no mínimo, aqui eu queria ressaltar para vocês, olhando as bolinhas em preto aqui, que significa porcentagem de contemplação total, então todas as CSAs RHs tiveram no mínimo 80% das pessoas sendo contempladas, tá? Em relação às aprovadas. Então, no mínimo 80%. Tá? Olhando o geral, tá? Tanto vertical como horizontal. A média de contemplação, de novo, no total, foi de 92%, com a mediana de 90%. Tá? Então, essa mudança no critério de distribuição se fez necessária. Por quê? Porque nos anos anteriores, e especialmente no último ano, no ano passado, nós tivemos muitas CSAs com taxa de contemplação de 50%, 60% e outras, algumas outras, com 100%. Então a gente precisou equilibrar um pouquinho mais e conseguimos isso atingindo aqui, olha, o mínimo de 80%. Então foi daqui para cima quando a gente olha o todo. Bom, em relação aos recursos, o que é importante dizer? Então, além daquele primeiro momento em que estavam se formando os critérios onde os servidores podiam entrar com os recursos, aqui a gente teve a oportunidade, o servidor teve a oportunidade de entrar com outros recursos no processo. Então, depois desse primeiro recurso, ele tinha ainda a possibilidade de entrar com um segundo recurso a partir do parecer individual dele perante aqui a comissão de avaliação. Então, foi um total aqui de 188 recursos em toda a universidade, tá, para as comissões de avaliação. Então, e aqui vai um agradecimento que o trabalho que é feito nas comissões de avaliação é um trabalho duro, pesado, né? E aqui eles tiveram que trabalhar um pouquinho mais por causa dessa possibilidade de recurso. Foram 188 recursos, 40 foram deferidos, ou seja, 20% aqui, aproximadamente 20% foi deferido. Não bastasse isso, a gente abriu ainda a possibilidade de um segundo recurso, caso não tivesse sido resolvido, para o comitê de acompanhamento. Então, a gente filtrou dos 178 que passaram na comissão de avaliação, eles passaram também no comitê de depois, né, no comitê de acompanhamento. 64 foram analisados, a taxa de deferimento aqui foi igual a 3. Pode parecer pouco, mas isso é suficiente para para possíveis problemas nessa reunião. Se a gente repetisse o rito do ano passado, provavelmente o problema apareceria aqui e com possibilidade de retirada de pauta, problemas dentro da CSA, e isso acaba atrasando todo o processo. Então, esses casos foram resolvidos aqui.
Depois da questão do parecer individual, também a gente teve a possibilidade de recurso com a avaliação se os critérios de distribuição foram ok. Tá? Então, o servidor também, se existisse algum problema na forma de distribuição financeira dos recursos financeiros, a distribuição dos recursos financeiros, o servidor poderia entrar com recurso. Aqui a gente nota um total de 15. Tá? Aqui eu posso dizer a vocês que a maior parte dos recursos não foi exatamente sobre a forma de distribuição, foram questões gerais do processo, e um foi deferido. Tá? Um foi deferido, a unidade teve que refazer a distribuição e acertar ali de acordo com as regras pré-estabelecidas. Então, se a gente observar aqui, a gente verifica um total de 259 recursos entre comitê e comissão de avaliação, 44 deferidos, aproximadamente aí 17% de taxa de deferimento. Bom, o que a gente percebe, o que a gente percebeu esse ano, olhando aqui os 3 anos como um todo, né? Foi mais um passo dado na questão da progressão PAEP. Nós ganhamos demais esse ano com toda a questão do sistema informatizado. A gente ganhou bastante agilidade, a gente conseguiu padronizar muita coisa que ficava em aberto. Eu posso dizer que para alguns dos membros do comitê, essa padronização teria que avançar ainda mais, porque muitas vezes a gente tem alguns problemas no processo, porque alguns pontos ainda ficam muito em aberto, especialmente a questão da distribuição dos recursos financeiros. Tá? E a gente conseguiu aumentar aí a transparência do processo. Tá? Eu acho que nós ganhamos também um processo de checagem bem mais eficiente. Tá? As comissões, as congregações em instância equivalente conseguiram ali dentro do sistema fazer a distribuição, então com a calculadora ali dentro do sistema informatizado, ele conseguiu avaliar até onde poderia ir, e com isso ficou bem mais claro, bem mais transparente, bem mais ágil o processo. Diante do que foi colocado, o comitê aqui sugere à CIDF a aprovação da progressão de todas as 57 CSAs e RHs, todas elas foram analisadas, todos os pedidos de recurso foram analisados, e nós fomos trabalhando um a um, então chegamos aqui com a propriedade de dizer, olha, eu acho que nós como comitê, apontamos a vocês que nós recomendamos a vocês a progressão horizontal e vertical desses 962 contemplados e 1.097 inscritos. Bom, eu termino minha fala por aqui, me coloco à disposição para algum ponto que eventualmente tenha ficado em dúvida, assim como os demais membros do comitê. Obrigado, professor. Obrigado, Lana. Eu passo primeiro a palavra aí para o comitê, se mais alguém quer acrescentar uma questão na apresentação do Lana. Bom, então, em relação especificamente à apresentação, se há alguma dúvida, está aberto. Se não, Ana, obrigado aí pela apresentação. Podemos entrar na ordem do dia. Na ordem do dia nós temos um único item, que é a aprovação aí da progressão dentro das 57 CSAs. Vocês estão com toda a documentação aí. Não há nenhum item que está destacado de 1 a 57. Eu consulto aí o plenário, os membros da CIDF, se alguém quer realizar algum destaque entre os itens de 1 a 57. Professor Fernando. Pois não? Oi, boa tarde a todos e a todas.
Só a questão de abstenção nas respectivas CSAs, se a gente pode mencionar após, para não ficar tendo de inúmeros destaques aí. Você está dizendo as abstenções. Não, depois a gente toma nota, porque, evidentemente, as pessoas vão querer se abster, né, no caso Sim, das sim. comissões, tá? Para não ter que ficar 1 a 57, Rodrigo, eu acho melhor depois a gente ficar claro aqui que os participantes da comissão vão estar com abstenção, tá? Sem problema nenhum. Tá Eu certo. vejo aqui, pode ser, Rodrigo? Tudo bem, perfeito. Inscrições, Pio, por favor. Não, eu só queria perguntar, Sérgio, se não tem possibilidade de suplementar 1,5 milhão para contemplar os outros 72 que foram aprovados e que não tem recurso. Não tem possibilidade? Nem com o crescimento da arrecadação? Eu respondo já, Anderson. Boa tarde, pessoal. Ô, Fernando, só queria um esclarecimento. Eu tenho uma solicitação da Faculdade de Engenharia Química, como representante das tecnológicas, para ler uma moção. É nesse momento ou posterior? Nós estamos em votação, pode ser depois. Na verdade, hoje é extraordinária, né? Não caberia nenhuma moção, né? Porque isso, a moção, geralmente, a gente faz no expediente, tá, Anderson? Mas não Tá. abro sem nenhum problema para que a gente leia depois da votação, tá? Mais alguma questão? Bom, Pio, eu já respondi isso anteriormente e também aí, tanto aqui a PRDU quanto a EPLAN. Eu queria deixar bem claro o esforço que foi feito aqui, do ponto de vista, já foi colocado todo o esforço aí normativo, institucional, da participação, mas também do ponto de vista financeiro, que aí cabe a EPLAN e a PRDU, né? Vamos lembrar que no processo de progressão 2022, né, na relação entre o número de inscritos e de contemplados, né, inscritos depois, né, depois contemplados, nós tivemos 8.000 por inscrito e 15 por contemplado. Na progressão 2023, esse número salta para inscrito de 8 para 15 e de contemplado de 15 para 18. E na progressão atual de 2024, o número de inscritos, o valor, salta aí para 25.000 por inscrito, ou seja, 3 vezes maior do que o observado em 22, e mais de 60% do observado em 23. Se a gente olha em relação aos contemplados, nós saltamos então de 15 para 18 para 29.000 por contemplado. Eu acho que o volume de recursos é um recurso bastante significativo, há um aumento relativo no valor desses recursos, e, portanto, nós entendemos que os recursos foram suficientes, adequados para o processo de progressão, tá? Essa é a nossa posição aqui como PRDU e a EPLAN. Consulto se há mais alguma inscrição. Não havendo, então vamos colocar em bloco as progressões das CSAs de número 1 a 57. Ó, Tiago, por favor, Tiago, desculpa. Primeiro, boa tarde a todos. Não, desculpa, Sérgio, é só para Não, por seguir favor. no que o Rodrigo falou. Então, a gente pode votar e daí, se tiver abstenção em alguma CSA, a gente lançar no chat, Pode só ser. para registrar, para não ter que ficar parando toda hora. Tá bom? Como a gente já tinha mais ideia de votar em bloco, quem fosse abster, por favor, coloque no chat, que a gente vai tomar nota disso, isso vem depois, quando a gente for fazer a súmula aqui da reunião, por favor, registrem em relação à abstenção em qual das CSAs, né? Não precisa ser só pelo motivo de ter participado da comissão de avaliação, pode se abster por outras razões, né? Então, por favor, deixe registrado aí no chat, que ajuda bastante. Vamos lá, Ademir, podemos colocar em votação os itens de 1 a 57, que tratam aí de todos os nomes contemplados na progressão do processo de 2024. Está aparecendo aí para vocês, lembrando que somente os
Membros titulares podem votar, ok? Bom, professor, pelos cálculos aqui são 24. Tá. Eu acho que, Vamos aguardar só né? mais um minutinho, Ok. porque tem gente, acho que ainda está se manifestando no chat com relação às Ah, sim. abstenções, Ok. para a gente depois Uhum. recolher todas essas manifestações e isso vai constar lá da súmula, né? Certo. Então, por favor, quem for se abster em relação a uma ou outra CSA, por favor, registre no chat. Acho que já podemos divulgar a votação. Compartilhando o resultado aí com vocês. 24 votos favoráveis. Eu queria realmente expressar aí meu contentamento com a aprovação unânime, né, por toda a comunidade aqui, por todos os membros, né, da CIDF. Repito, acho que essa é uma conquista realmente muito significativa da carreira PAEP, né. Novamente, o meu agradecimento aqui em nome da presidência da CIDF, a todos os envolvidos, né. Quem esteve presente no encontro que nós fizemos no fórum, né, nós realizamos uma semana atrás, né, Marcelo, que tinha a ver com o planejamento estratégico institucional da universidade, eu fiz questão até de citar o exemplo do processo de progressão PAEP da universidade como talvez uma das ações onde a gente efetivamente consegue realizar o planejamento. Processo esse que a gente toma aqui, como o Lana fez referência aí atrás, se inicia no ano passado, com todo um cronograma que foi rigorosamente estabelecido e obedecido. Item a item são mais, estão listados aqui, a Giovana me corrige, mas 44 fases que foram cumpridas, num processo que eu repito, bastante complexo, abrangente. Lembrando que nós estamos participando de uma terceira rodada, onde envolvemos mais de 6.000 servidores, com mais de 5.000 contemplados. E sem esse planejamento, essa participação, essa interação entre esses diversos atores, nós não teríamos conseguido fazer esse processo chegar a bom termo, como eu acredito que chegamos. Tá? Parabéns a todos, parabéns à carreira PAEP por essa conquista. Tá? A palavra está aberta. Quero passar primeiro aí a DGRH. Everaldo, Cidinha, quem tiver mais fácil, depois para as meninas, para a Giovana ou Cris. Por favor. Boa Rodrigo, te tarde, passo já, Pio passo depois. boa tarde, professor Sarti. Boa tarde a todos os demais membros. Bom, eu queria, primeiramente, reforçar os agradecimentos que você fez, professor, a todos, a equipe da DGRH de carreira e a equipe de informática, mas eu só queria reforçar dois agradecimentos, a todos vocês, membros, nós, membros aqui da CIDF. CIDF é uma Câmara de Desenvolvimento, e o que nós fizemos neste trabalho, nada mais é do que o desenvolvimento da carreira PAEP. E queria agradecer de modo muito especial, professor, também a PRDU, que também é desenvolvimento universitário, na sua pessoa e estendendo para toda a PRDU, a seriedade que você conduziu todo esse processo, que você acreditou em todos os momentos, você citou o fórum, mas você cita esse processo da progressão PAEP,
na CAD, no Consul, na CEP, então você sempre reforça. Então, isso para nós, servidores da carreira PAEP, é de fundamental importância, né? Então, eu queria reforçar muito a condução que você teve. Para nós foi um prazer, fica muito mais tranquilo, né? Um trabalho muito extenso, pesado, mas com uma condução que você faz. Então, né, fica o agradecimento. Queria falar também que o processo, né, ele continua em evolução. Nós vamos, né, apresentar, né, outras melhorias, outros pontos de ouvir as câmaras, ouvir as CSAs, ouvir a comunidade para que tragam melhorias para esse processo, né? Apresentaremos em breve. Queria também falar, né, do papel, né, principalmente do professor Lana, da Cris, da Giovana, nessa condução. Então, são pessoas extremamente estratégicas também, que trabalharam demais junto com os demais membros, né, mas para que a gente conseguisse chegar no ponto que nós chegamos. Então, por parte da DGRH, né, eu acho que isso é fundamental, um trabalho que começou acreditando e que a gente conseguiu desenvolver com todos os presentes, todos participando. É isso que a gente acredita que é recursos humanos dentro da universidade, né? Queria colocar a DGRH à disposição também para ouvi-los cada vez mais, né? Então, acho que é assim que a gente pretende construir a política de recursos humanos na universidade. Mas eu acho que era isso, professor, só para ficar o registro nosso enquanto DGRH aqui a todos os membros aqui da CIDF. Obrigado, professor, pela palavra. Obrigado você, Everaldo. Everaldo, se eu posso ainda pedir mais um desafio, é que a gente documentasse todo esse processo, eu diria desde o primeiro, e toda a evolução, para que isso realmente fique um documento de gestão de política pública, de gestão de recursos humanos, que a Unicamp tenha uma belíssima contribuição para que outras universidades públicas possam adotar, né? Com certeza, nós não temos esse nível ainda nas nossas co-irmãs, na Unesp, na USP, né? E acho que poder colaborar também para que esse processo possa ser implementado nessas outras universidades, também nas federais, onde for possível, seria muito interessante. Eu sei que é pedir demais, mas quanto mais a gente puder documentar isso, deixar isso preparado, né, como material de divulgação, eu acho fundamental. Valoriza ainda mais esse trabalho realmente maravilhoso que foi desenvolvido aqui por todos dentro da CIDF. Pio, por favor, depois Rodrigo. Na sequência aqui, para eu ver aqui. Então, desde o início do processo, eu tenho acompanhado como membro do Consul, né? Até antes de começar, a gente fez um debate, o próprio Tom Zé chamou a bancada de funcionários e disse que não destinaria aquilo que a gente estava pedindo na época, que era cerca de 40 milhões de recursos para o primeiro processo de avaliação lá em 2022 dessa gestão. A bancada estava reunida, nós pusemos a reivindicação do sindicato, depois aí ele fixou em 0,8% do orçamento, né? E foi aplicado 0,8% do orçamento. Em 2023, nós evoluímos para 1% do orçamento, que dava 35 milhões, que o orçamento era 3.500 fixado, né? Então, foi nesse sentido que foi alocados 35 milhões. O sindicato estava defendendo 1,2%, mas a gente considerou que avançou, saiu de 0,8% e foi para 1%. E a gente, inclusive, falava para o servidor, se inscreva que tem mais recurso esse ano. E é muito mais do que teve em 2022 e que teve em 2019, que era cerca de 18 milhões lá em 2019. Né? Em 2024, na discussão no final do ano do orçamento, como tinha tido a queda na arrecadação, né, a gente tinha uma avaliação que melhoraria a arrecadação e ela caiu, né? Foi para 144 bi, do 150 para 144. Decidiu-se distribuir os 35 milhões, repetir o mesmo valor do ano anterior. E, de fato, não foram distribuídos. Como teve uma baixa adesão, 60% das possibilidades dos inscritos, teve 60% de inscritos, aí não sei aonde que foi que mudou essa regra da distribuição dos recursos. Não tem problema aprovar os que passaram na regra. Os docentes são assim, se o docente adquire a regra, tendo recurso, se não está contingenciado, ele é promovido ou progredido.
né? Eu acho que tinha que ser igual para funcionário, não tinha que ter essa diferença. Então, eu não sei onde houve essa mudança dessa regra. Se sobrar, ia sobrar recurso? Ia sobrar, porque para os 72 que estão faltando, seria necessário 1,5 milhão. Sobraria ainda 5 milhões. E nós não estamos num período de restrição financeira. Nosso problema de autonomia financeira é outro. É negociar qual o percentual que vai ser depois do fim do ICMS. Daqui até os próximos 4 anos, vai ter crescimento da arrecadação, até porque o Estado precisa receber a compensação do fundo da reforma tributária. Então, a minha questão é, tudo que você falou é verdade, Sarto. Parabéns para a DGRH, parabéns para a PRDU, mas faltou a cerejinha do bolo, que é esse pedacinho dessas 72 pessoas que ficaram fora do processo. Eu vi a diretora do IFIX que mandou um ofício pedindo mais um, faltava R$ 1.100 para promover mais um e não teve nem resposta do ofício, ela cobrou na CAD. Eu assisti isso, entendeu? Se você tivesse me ouvido já na outra CSA, você teria distribuído 1,5 milhão, que não vai fazer problema esse ano no caixa, e você não teria passado por todo esse embate que houve das CSAs, né, porque faltou. Hoje eu fui no IC numa reunião, ficou um servidor de fora, que é justamente pessoas da administração do IC lá, entendeu? Então, tem pessoas que ficaram fora e isso repercute negativamente. E que não é que foram reprovados no critério. Passou no critério, mas não tem dinheiro, né? E no caso do docente, não passou no critério, é promovido. Então, esse é o nosso questionamento. Nós estamos falando que não, é um processo que teve evolução? Teve. Nós do sindicato, inclusive, participamos da questão do anexo 3 lá, estamos propondo 100 milhões para resolver o problema do anexo 3 lá, que não está resolvido, está na pauta específica. Cobrei agora o Cezinha da reunião, na nova inauguração da sede nova da APG, estava o Cezinha, Tom Zé e a vice. Nós estamos propondo dinheiro para resolver o anexo 3. Queremos também reduzir o interstício para 2 anos, porque senão... Pio, conclui, por favor, Pio, por favor. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano. Tem que reduzir o interstício para 2 anos. Então, está tudo na nossa pauta específica. Então, Sart, está um apelo aqui de contemplar esses 72 que passaram no critério, mas não tem recurso e estava orçamentado. Não vai estar executando, mas estava orçamentado e esse recurso não vai ser executado. É isso, obrigado. Obrigado, Pio. Antes de passar a palavra, deixa eu só responder, porque eu já respondi isso algumas vezes, mas não tem nenhum problema repetir novamente. Porque a gente às vezes repete tantas coisas que algumas inverdades as pessoas podem achar que sejam verdades, né? Primeiro, o que a gente faz dentro da PDO, que é a nossa distribuição orçamentária, está aqui o Tiago, que é o responsável, principal responsável pela formulação da PDO, a gente coloca dentro do programa de desenvolvimento da carreira os recursos. Em momento algum a gente carimba esse recurso dizendo que isso é para contratação, que isso é para progressão. E na PDO de 2024 foram destinados recursos da ordem de 90.175.000 para todas as carreiras da universidade. Para a carreira PAEP, foram destinados 42.650.000. Recursos que são para progressão, recursos que são para contratação. É a partir da dinâmica que vai se verificando ao longo do ano que a gente toma a decisão final de quanto recurso vai para uma ou outra destinação. Por que isso? Primeiro, porque nós não tínhamos, em dezembro de 23, certeza sobre, primeiro, a regularização do nosso quadro junto à LESP. Nós não tínhamos ideia exatamente do número de aposentadorias. Nós não tínhamos ideia de quando seria homologado o nosso concurso de nível médio. Nós não tínhamos certeza de quando será homologado o nosso concurso de nível superior. Isso é gestão, é assim que se faz planejamento. Planejamento tem que ter flexibilidade, não pode ter rigidez. Planejamento tem que ter uma visão abrangente. Então, muitas vezes, eu sempre repito, o ótimo é inimigo do bom, gente. Ficou claro nas falas do Everaldo de que esse é um processo que não terminou. Agora, quando a gente é meio assodado, querendo que tudo seja resolvido de uma hora para outra, a gente às vezes põe a perder, né, um ganho
um avanço tão importante como o que nós tivemos até agora. Esse é um processo que é uma conquista que permanece, que continua e vai ser aperfeiçoado. Então, vamos devagar. Eu acho que os recursos, repito, que foram contemplados, para esse processo é bastante significativo. Nós duplicamos valores relativos em termos de inscritos ou de contemplados. Tá? Rodrigo, por favor. Obrigado, senhor. Professor, uma dúvida. Sobre a sobra, o uso da sobra dos recursos, se a informação PRDU 74/2024, se ela foi encaminhada para todas as unidades. Uma dúvida até mais específica em relação ao FCH, ou se a informação foi encaminhada apenas para aquelas unidades que, dentro do critério, conseguiram contemplar mais um servidor. E se não foi, se poderia ser encaminhado para essas outras unidades, aí reforço o pedido do FCH. E eu sei que foi tratado um pouco ali rapidamente na CAD, mas aqui é um público um pouco diferente, né, de quem nos acompanha aqui. Se é possível, uma breve explicação de como foi o uso das sobras, só para ficar claro para a comunidade. Perfeito. Obrigado. Eu passaria a palavra para o Tiago. Tiago, por favor. Obrigado, professor Fernando. Não, até explicando um pouco do que foi explicado nas sobras, a gente já havia conversado um pouco. Na verdade, assim, a deliberação, todas as normativas do processo já diziam que a ideia, até por esse ano, esses valores, todos os valores ter sido computados até um limite de cada CSA dentro do sistema, o que já havia sido ali normatizado, é que esse dinheiro, todo esse saldo voltaria para a PRDU, para a BRDU como um órgão, tipo, só para centralizar o dinheiro. Então foi isso. Após passar todas as listas de aprovado, que foi o que a gente aprovou, que hoje estava naqueles itens, o primeiro processinho, a gente verificou quanto que foi dado para cada unidade, quanto cada unidade utilizou e quanto de recursos sobrou. Com esse número, a gente pegou todo aquele dinheiro que havia sobrado ali em cada uma das unidades, cada um daquele restinho ali foi juntado e a gente viu ali quanto que poderia ser redistribuídos para fazer novas contemplações. Para fazer essas novas contemplações, o que foi usado de critério foi, mais ou menos, até voltando um pouco nos anos anteriores, ano anterior a gente sempre falava assim, vamos até R$ 500, porque a gente imaginava mais ou menos quanto que tinha sobrado e via quem encaixava. Esse ano, o que a gente fez? A gente viu, fizemos uma listagem em ordem crescente de quem precisava de mais recursos. Então, assim, a menor progressão de uma CSA, ali, o próximo da lista era 1.600. Ele tinha 550, 1.550, em faltava 50. Então, assim, quem tinha esse menor número para contemplar, a gente colocou em ordem. Então, assim, do menor para o maior. Pegamos todo aquele dinheiro que havia sido distribuído inicialmente, que voltou, e a gente foi usando aquele dinheiro como se aquilo fosse uma lista com o nome de cada CSA. A gente distribui o recurso nessa lista para contemplar, e daí deu as 17 pessoas que foram citadas ali, que foram informadas. Então, é basicamente, até assim, hoje, esse documento, assim, para a gente, para a Câmara, é um documento que já está público, né? Qualquer unidade que teve esse um a mais da sobra feito, já tem o documento na pauta de hoje, assim. Foi mais ou menos isso que foi feito. Então a gente pegou todo o dinheiro que tinha, redistribuiu numa nova lista ali, por essa ordem de prioridade de quem precisava menos, e chegamos, e até esse ano a gente consegue contemplar até pessoas que precisavam de mais recursos do que nos anos anteriores, né? É um pouco disso, Fernando. Obrigado. Rodrigo, você quer acrescentar alguma coisa? Não, professor, temos o vídeo. Não, perdão, o Lana. Desculpa, Rodrigo. Desculpa. Lana. Acrescentando, foram 17 pessoas e só podia, a gente estabeleceu como limite uma pessoa de cada CSA. Tá? Se dentro dessa CSA tinha empate, a gente remeteu para a instrução normativa da DGRH para resolver o problema de empate. Tá? Obrigado, Lana.
Agora sim, Coutinho, Tá, tudo bem? é muito Rodrigo Luia, professor. Não, então fica apenas um pedido, acho que está esclarecido no vídeo, aí o Thiago, agradeço aí ao Thiago a explicação detalhada. Se a informação puder passar para essas outras unidades que enviaram o ofício, mas não foram contempladas como efeito de informação, se o Ademir ali puder fazer a gentileza, acho que a gente dá o devido esclarecimento formal aí para os demais. Ok, perfeito. Tudo Obrigado. bem, Ademir? Obrigado, Thiago. Combinado? Ana, por favor. Desculpe, boa tarde a todos. A minha colocação, assim, primeira, assim, parabenizar todas as CSAs, porque, assim, é um trabalho árduo, todo mundo se empenhou muito, eu acho que, assim, vem numa evolução muito positiva, né? Desde 2019, quem passou pelo processo de 2019, tudo manual, escrevendo relatório, e hoje o que a gente tem, assim, é uma coisa muito louvável, junto ao DGRH, e cada unidade mesmo que trabalhou. E assim, eu acho que um desafio para os próximos anos, né, para os próximos processos, é assim, tem uma gama de pessoas que não entrou, né, não se candidataram, então estavam aptos e não se cada uma por sua razão. Mas assim, divulgar, procurar outros meios, né, da gente fazer uma divulgação, porque assim, o que eu percebo é que existe muitas vezes queixa do servidor, né, do processo, mas não existe o empenho individual, né, de buscar informação, assim, é uma queixa superficial. Então, assim, procurar novos meios da gente poder divulgar, que já é muita divulgação, é via e-mail, é via vídeos, né, que o DGRH fez para informar toda a comunidade, mas, assim, procurar meios mais locais, se fosse possível, reuniões locais nas unidades para tornar mais acessível, né? Não que não seja, mas assim, um pouco mais. É só assim, um desafio para os próximos processos. E muito obrigada a todos. Foi assim, eu participei esse ano da avaliação, então assim, é bom ter essa variedade de funcionários participando, né, das comissões para poder vivenciar mesmo as dificuldades, porque é muito fácil a gente do outro lado questionar, criticar, mas vivenciar a rotina de um processo de avaliação é complicado e desafiador. Então, assim, é importante fazer esse rodízio nas unidades mesmo. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, então, no âmbito, eu aproveito para reforçar o agradecimento a todos os membros que participaram das comissões de avaliação. Tá? Sara, por favor. Obrigada, professor. Boa tarde. Eu tenho duas colocações. Uma sugestão para o próximo ano, pensando nessa melhoria do processo, o nosso presidente da CSA identificou a planilha de distribuição quando faz aquela porcentagem das listas e ele sugeriu que fosse padronizado no sistema para toda a universidade e de forma automática. Quando você coloca as notas e, como já foi esse ano, se possível, a distribuição de recursos também, aquela que a gente faz depois, também ser via sistema. Talvez fosse mais prático e mais rápido essa distribuição dentro das CSAs. É uma sugestão que pediram para encaminhar. E aqui uma sugestão do assistente técnico de apoio. Nesse processo de progressão, eles concorreram na modalidade vertical e foram enquadrados como GR sem subordinados. Eu acredito que as outras unidades também passaram por essa situação, mas eles têm, em termos práticos, eles executam ações gerenciais com subordinação direta de equipe, inclusive atestando frequência e férias. Então, eles sugeriram assim, eu não sei se cabe à Câmara indicar como a correção no Consul, na deliberação do Consul A16 de 2019, no que se refere à função gratificada de assistente técnico de apoio à pós-graduação, assistente técnico de apoio à graduação, à extensão e à pesquisa, de não subordinados diretos para poderá ter subordinados diretos. Caso essa correção não possa ser realizada nesse processo de progressão de 2025, sugerimos que o sistema flexibilize esse enquadramento de tais servidores,
permitindo uma classificação de assistente técnico de acordo com a realidade de cada unidade, que se possui ou não subordinados direto. Então, são essas duas sugestões que a unidade está encaminhando. Obrigado, Sara. Obrigada. Eu acho que na ordem eu pulei você, Bruno, é isso? Desculpa, Bruno. Vamos lá. Imagina, sem problema, senhor. Eu queria começar agradecendo ao professor Sarti e a gestão atual, pelo que eu considero que seja o maior acerto dessa gestão, que foi a manutenção do processo de progressão com melhorias graduais. Acho que isso que é algo que a gente tem que ressaltar sempre que tiver oportunidade para que se mantenha na universidade. Então, muito obrigado e parabéns por essa decisão. Como membro do comitê, eu queria agradecer o professor Lana, que é sempre um prazer imenso trabalhar com ele, uma cabeça fora da série, é fantástico, aprendo muito. Agradecer a Cris, que também sem ela o comitê não funcionaria. Muito obrigado por todo o seu trabalho. E eu sei que ela repassou trabalho para a Giovana e para a equipe da Giovana, e eles ajudaram muito a gente, então muito obrigado também. Eu participei já dos 3 comitês, né, com a professora Mônica e 2 com a professora Lana. É visível como que o processo amadureceu, como que ficou mais tranquilo. O primeiro a gente sofria muito, não tinha processo, então a gente tem tudo bem determinado, o papel de cada etapa, de cada comissão, o que pode ser questionado em cada etapa dos recursos, né, que a gente recebe. E é um prazer ver esse processo amadurecendo desse jeito. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. E não vamos acomodar, não. Vamos melhorar mais ainda. Cris, depois Giovana. Eu gostaria também de reforçar aí a palavra do Bruno, né? Realmente eu acho que esse processo, acho que está indo assim tão bem, porque é um esforço de todos, né? Então, são muitas cabeças pensando e querendo o melhor, né? Então, realmente, assim, agradecer a todos que estão ajudando a gente, né? Começando pela PRDU, professor Sarti, né? O professor Lana, realmente, né? Não tem como ter comitê sem ele. Não sei se ele vai gostar dessa frase, mas é muito bom trabalhar com ele, realmente. E todo o comitê ajudou muito a gente. E é sempre prazeroso, nunca é... As nossas reuniões são boas, a gente tem discussões, mas sempre produtivas, né? Às vezes não concordamos em tudo, mas sempre sempre temos um consenso, né? Isso é muito importante. E agradecer ao Everaldo, a Cidinha, que sempre nos apoiaram em todos esses processos também, e a Giovana e toda a equipe dela, que trabalhou bastante mesmo, viu, Bruno? Bastante, né? E a gente trabalhou aqui em conjunto, foi muito bom. Eu acho que realmente assim o processo de progressão ele vem melhorando muito, e a gente tem visto isso nitidamente, e é um ciclo sem parada mesmo, porque a gente está aí terminando mas a gente já está pensando no próximo, a gente nunca para de pensar e tentar melhorar sempre, né, Gi? Mas é isso, obrigada. Obrigado, Cris. Giovana. Obrigada, professor. Minha fala, por último, fica redundante frente a todos os agradecimentos, mas era isso também, né? Agradecer muito a minha equipe aqui, que foi tão citada, agradeço em nome deles também, e em extensão a equipe da informática, que já é uma equipe só, a minha com a deles, frente a esse processo já não tem divisão, todo mundo junto. Às vezes a gente pensa uma coisa e pede para eles, às vezes eles já vêm com uma sugestão que a gente não tinha pensado, então esse processo aí, a maturidade dele vem unindo as equipes e todo mundo consegue já palpitar, opinar e realizar aí melhorias que todo mundo vai sentindo na prática. Agradecer muito a minha direção também, Cris, Cidinha e Everaldo, que nos apoiam, que nos dão autonomia nesse processo, né, para seguir dentro do que a gente acredita que é o certo, que vai ser melhor para todos os servidores. Agradecer muito ao comitê de progressão. Esse ano foi muito mais fácil gerir o processo todo, né? A cada ano que passa, as pessoas vão entendendo mais e os plantões vão diminuindo as demandas, as questões aqui internas também vão diminuindo, porque cada um, como o Bruno falou, já sabe muito bem seu papel
e vai ficando bem mais leve a condução aqui para a DGRH. Como a Cris falou, a gente vive progressão o ano inteiro, não é só no cronograma, das suas 44 etapas. No primeiro semestre é o cronograma, mas no segundo a gente está preparando o próximo. Então, progressão é uma rotina para a gente, e era uma rotina muito pesada em 19, em 22, e que tem ficado muito mais leve, muito mais fácil de administrar isso, graças ao papel de cada um de vocês aqui nas câmaras, nas comissões, instâncias, congregações, RHs, todo mundo que faz parte. Então, agradecer bastante isso, que facilita a condução. E um agradecimento muito especial ao professor Sarti, pelo olhar cuidadoso que tem com esse processo, né, por cada etapa, lembra das etapas de cronograma até mais que a gente, às vezes, né, tá sempre atento a isso, professor Lana, Tiago, então é muito bom mesmo poder contar com vocês, a condução fica leve, e a gente se sente muito feliz quando a gente termina mais um processo e vê quantas pessoas a gente tocou e quantas servidores a gente está atingindo com esse processo, né? Não são só os contemplados, são as equipes desses contemplados que trabalham melhor, mais reconhecidos pelo trabalho, essas chefias. Então, todo um processo mesmo é muito bom estar à frente de tudo isso, poder contar com vocês. Só agradecer mesmo. Obrigado, Giovana. Eu queria só voltar a um ponto importante ali que talvez o Bruno tenha abordado. Quer dizer, um programa da importância como esse, né, desenvolvimento da carreira, ele realmente não deve ser pensado somente de uma gestão, né? Ele deveria ser pensado como uma política, né, da universidade. E por isso eu queria até reforçar aqui o agradecimento que o Bruno fez à Mônica, que conduziu o primeiro trabalho ali no processo. Queria agradecer, inclusive, o próprio professor Pascoal, né, que também foi importante no processo anterior. Eu acho que é essa maturidade que a universidade deve ter, as pessoas que estão envolvidas, né, no planejamento, nas ações, no desenvolvimento de programas importantes como esses, né, de entendê-los como programas que devem ser permanentes dentro da universidade e sendo sempre aperfeiçoados. Marcelo, por favor. Obrigado, professor Sarti. Acho que é mais um processo realmente que a gente avança, é o terceiro, né, dos que eu tenho acompanhado, e eu acho que é o mais você falou, professor, lá no nosso evento, no Fórum Permanente, realmente é uma política se a gente comparasse no nível mais geral, é uma política que tem que ser de Estado e não de governo, como você sempre tem colocado. Eu acho que é importante agora, e só corroborando um pouco já o que eu tenho falado constantemente, e eu já sei que a Giovana já se manifestou na última reunião, que eles estão pensando nas melhorias do modelo. Eu acho que é importante se a gente olhar como uma política, né, ela foi formulada, inclusive formulada na outra gestão. O instrumento foi formulado na outra gestão, e essa gestão, indo para a teoria do ciclo de política, essa gestão implementou por três vezes, né? E acho que agora é hora de avaliar a política, né? A gente formula, implementa e avalia. Acho que o instrumento de avaliação ele foi importante, sobretudo para termos, me apropriando aqui do que o Adilton sempre fala, o tal do espalhamento, eu prefiro falar da dispersão das pessoas que estavam concentradas nos níveis iniciais. Acho que foi extremamente importante esse instrumento, esse modelo que nós temos. Mas eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado, então quero reforçar aqui, me coloco à disposição da Giovana, que mais trata de perto desse assunto, porque eu acho que agora a gente tem que ter um modelo, um instrumento um pouco mais ajustado para a complexidade com a qual a Unicamp, a complexidade que a Unicamp tem nas mãos para gerir recursos humanos. Então, lembrar que nós temos na carreira uma enormidade, muitos servidores que estão no chamado segmento médio e atuando em atividades de superior. Então, nós temos que ter um modelo que dialogue, um instrumento que dialogue com o nosso modo de operação na universidade. Porque o modo de operação, a meu ver, está absolutamente correto. Quando o professor Sarti vai lá, professor Sarti, diretor do IE, ele tem um cara lá que ele identificou que é muito bom para ser o ATU do IE, e esse cara está numa vaga de médio. E é a vontade dele como diretor colocá-lo, investi-lo nesse cargo, ou em uma atividade que nem tem uma gratificação, mas que a pessoa tenha competência para aquilo. Aonde que o nosso modelo conversa com essa ação que ocorre nas unidades.
Se a gente não tiver um modelo ajustado para isso, nós não avançaremos mais. E eu não vejo outro modelo que não seja uma carreira por nível de complexidade. Não vejo. Que tenha, sim, a vaga, a pessoa esteja investida numa vaga, a vaga de concurso que ela prestou, ok, mas que a carreira, a trajetória dela, seja independente disso. E acho que esse modelo, com esse formato, uma vez que juridicamente, eu não estou falando aqui de transformação de vaga de médio e superior, porque isso a gente sabe que o Tribunal de Contas pega no pé e também o Ministério Público. Não estou falando de infringir regras, eu estou falando de inovação em gestão. Nós precisamos inovar. E esse eu acho que é o grande desafio que nós aqui da CIDF temos, de ter um instrumento que dialogue com o nosso modo de gerir recursos humanos na universidade. O modo de gerir está, a meu ver, bastante consolidado e é exitoso. O modo nosso de gerir recursos humanos na universidade, em geral, coloca pessoas certas no lugar certo. Fazemos boas escolhas e, invariavelmente, aqui na CIDF, nós atestamos investiduras de pessoas, em médio, em cargos de CTU, AT, até coordenador de divisão, né? E acho isso excelente. O céu é o limite para aqueles que são competentes, estão no lugar certo, têm formação para fazer aquilo, mas nós precisamos de uma carreira que dialogue com isso. E acho que esse vai ser, acho que o grande desafio para nós aqui na CIDF, como política institucional de recursos humanos, independentemente do modelo de gestão que a Unicamp escolher para a próxima reitoria. Então é isso, obrigado. Eu quero parabenizar novamente a PRDU, o professor Fernando, muito democrático, tocando esse assunto assim, magistralmente. O próprio professor Rodrigo Lana, que assim, virou um docente com uma expertise enorme nesse assunto, virou um cara que tem muito conteúdo para ajudar num processo como esse. E, lógico, o pessoal da DGRH, a Cris, a Giovana, a Cidinha, o Everaldo, o pessoal de TI, que eu sei que são importantes, todos os grupos que fizeram acompanhamento, o Bruno aqui representando o comitê de acompanhamento e tantas outras pessoas, e as comissões gerenciais. E eu presidi mais uma desta vez, já foram várias já, e também as comissões que são assessoras, as comissões, as instâncias equivalentes, mas especialmente as comissões gerenciais, as comissões de avaliação, desculpa. Essas tiveram a bucha nas mãos. São essas que definiram, com base nos critérios, os rankings, né, internos de cada uma das unidades, cada um dos órgãos, e acho que é o trabalho que, além da complexidade e tudo mais, é um trabalho que desgasta demais as pessoas, e eu tenho sentido isso na pele, porque depois os resultados vêm e você tem pessoas satisfeitas e pessoas insatisfeitas com as quais você lida no dia a dia. Não há desafio maior do que esse, a questão mais do convívio humano, e essa parte fica muito, assim, muito pesada para as pessoas que compuseram as comissões de avaliação. É isso, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, eu acho que está claro, quer dizer, quando eu disse ali no planejamento estratégico, a definição é exatamente isso, é um processo, a progressão está ali dentro de um planejamento porque é um processo dinâmico, é um processo abrangente, é um processo flexível, não confundir com improvisação, né? É um processo sistemático e sistêmico. Não tem nenhum saudosismo aqui, gente, nós vamos continuar, isso aqui é para frente, temos sempre que melhorar e vamos. Agora, o que mais importante, né? Qualquer planejamento estratégico, como é o caso aqui do processo de progressão, temos que lembrar que ele é um instrumento fundamental de mudança e inovação das organizações. É isso que nós fizemos, tá? Parabéns a todos os envolvidos. Uma boa tarde a todas e todos, né? A Ademir, nós teremos agora um julho para descansar um pouquinho, não é isso, Ademir? Isso, Mas professor. quando é que retomamos com a CIDF? Nossa CIDF agora vai ser agosto, deixa eu só, dia 8 de agosto, professor. 8 de agosto. E um pouquinho depois disso, dia 13 de agosto, temos
a homologação aqui da progressão na CAD. Não é isso, Giovana? Então, esses são nossos 2 passos. Pessoal, obrigado a todos, uma boa tarde. Beraldo, forte abraço, querido. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.